Meu querido, começou o mês de novembro e o mês de novembro é um mês especial. Será o mês em que nós iremos ter uma imersão no Espírito Santo. Fique ligado, fique de olho, porque toda terça, toda quinta e todo domingo nós teremos uma programação especial para você e para sua família. É o mês em que nós iremos viver algo extraordinário de Deus por meio da imersão no Espírito Santo. Não fique de fora, vem participar conosco também. Deus abençoe! Ressuscitou. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Pastor Alex já introduziu a minha mensagem dessa noite. Está conosco o Rafa e a Cíntia, Rafael e a Cíntia. Que Deus abençoe vocês. Jardim América sempre bombando ali, né? O Rafael tem sido um exemplo para mim que Deus prospera em meio à crise, né? Com muito trabalho, com muita fé. Deus abençoe, Rafael. Também agradecer mais uma vez, prefeito, pela tua palavra de já estar, considere feito, né? Deus abençoe, obrigado. Irmãos, só para os irmãos saberem, praticamente nós vamos ficar com o mesmo tamanho de lote que é no Cantagalo hoje, se isso acontecer. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, um texto um pouco longo, mas também os irmãos conhecem já muito bem. Depois coloco o tema da mensagem como perdidos na casa do Pai. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matam um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo
e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Podeis tomar os vossos lugares. Perdido na casa do Pai. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem bem simples, num texto muito simples. O grande desafio de nós pastores, pregadores e principalmente pastores de igreja é trazer algo novo num texto que já é aos olhos de todos tão conhecido. Mas eu sei que a maioria de nós queríamos nessa noite sairmos daqui carregados por causa de uma mensagem avivada. Mas como pastor, eu preciso, em um culto como esse, que você volte para casa pensando sobre a sua vida, seu relacionamento com o Espírito Santo e sobre a sua salvação. De uma forma simples, eu quero falar sobre a preocupação de Jesus, que ele tinha com os perdidos na casa de Israel. Não os perdidos fora da igreja, mas os perdidos dentro da igreja. Pastor, como pode estar perdido dentro da igreja? Sim, hoje a nossa maior preocupação como pastores, como os líderes, são os desigrejados, aqueles que estão fora e aqueles que estão desigrejados dentro da própria igreja. Há no Brasil um fenômeno, chamado dos desigrejados, que diz assim: eu não vou mais para a igreja porque a igreja não presta, a igreja está corrompida, a igreja está isto, a igreja está aquilo, E eu pergunto, onde está na Bíblia escrito que a igreja seria perfeita? Qual foi o profeta que escreveu isso? Quando Jesus disse que a igreja seria perfeita? A gente vai olhar e ver que quando Jesus escolheu a Judas, será que ele se equivocou? Porque para muitos de nós vai dizer assim: mas Judas era ladrão. Não, presbíteros, irmãos, Sérgio, agora tem que ser assim, né? Não, Jesus não se equivocou, amados. Ele escolheu Judas para mostrar para nós pastores e líderes de igreja que a igreja que ele pastoreava pessoalmente também não era perfeita. Hoje alguns irmãos se acham maduros e se afastam daqueles que não são corretos. Os imperfeitos estão na igreja, em comunhão, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, e os perfeitos estão lá fora, achando que estão com razão. É interessante porque se eu me aborreço na igreja, eu vou embora dela, mas se eu me aborreço lá no serviço, eu não vou embora do serviço, eu dependo dele. Como seu pastor, eu preciso ter uma preocupação legítima sobre a tua eternidade. Irmãos, a gente pode brincar com muitas coisas na vida, podemos errar em muitas coisas. Esses dias nós estávamos em casa, eu e a Beth, e aí ela foi fazer um arroz para nós, e de repente quando eu vejo, ai meu Deus, quando eu fui ver, eu tinha virado panela de arroz, aí eu fui lá, errou, vou fazer outro. Eu estava esses dias com o irmão Andemar, e aí a gente estava no lugar, e de repente botaram o leite para ferver, e daqui a pouco virou a tensão, daqui a pouco o leite derramou. Mas quando uma pessoa parte para a eternidade sem Deus, isso é muito sério. Pessoas muitas vezes dentro da igreja, entenda uma coisa, nunca o evangelho foi tão vulgarizado, tão diluído, abusado como fonte de lucro e manipulação por interesse.
Hoje, às vezes, quando se fala em igreja, a gente fica assim, meu Deus. Sabe por que alguns empresários chegam e dizem assim, não, eu dou tanto, uma em cima da outra. Sabe por quê? Achando o seguinte, pastor não pode ver dinheiro. Só que a gente ainda pode mudar esse quadro. A gente ainda pode mostrar que é diferente. O padrão vai se despencando, e as pessoas aos poucos vão aceitando e acostumando com isso. Tá bom desse jeito. Já não há mais um temor, já não há mais uma preocupação. Hoje é melhor dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Esses dias que eu estou vendo, pai, o que é isso? Não, porque o fulano tal diz que a Bíblia precisa ser atualizada, mas eu sabia que às vezes ela precisa ser atualizada ou moldada aos padrões daqueles que pensam assim. A Bíblia não muda, ela continua sendo a mesma, ela não precisa de atualização. Quem precisa de atualização sou eu e você. Precisamos atualizar na presença do Espírito Santo, saber que cada dia Ele requer mais de nós, precisa mais de nós. Sei que as colocações são fortes, meu irmão, mas Jesus sempre teve essa forma de falar com a sua igreja. Sempre Ele teve essa preocupação de falar com aqueles que estavam dentro da igreja. Quando eu falo de falar algo novo num texto velho ou num texto antigo, porque Jesus era mestre por excelência, Ele era único, Ele era singular. Jesus foi mestre nas parábolas. Ele utilizou diversas vezes algumas figuras, ensinando verdades profundas para os seus ouvintes. E Lucas 15, ele traz, para mim, acho que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, mais completo, porque ele fala sobre essas 3 parábolas. Ele fala sobre parábolas que são imortais. Todas elas têm a mesma ênfase: restauração dos que haviam se perdido. Nos 3 casos, nas 3 parábolas, tanto da ovelha perdida, quanto da dracma perdida, quanto do filho pródigo, nos 3 casos há um processo de busca e de espera. As parábolas terminam com o mesmo enfoque: festa, alegria e retorno dos que haviam sido perdidos. Eu fiz questão de ler toda a parábola, porque vai falar, presbítero irmão Paulo, de um pai que tem 2 filhos. E sabe o que eu acho interessante? É que herança só se pede mediante a morte, não é isso, advogado? E esse filho mais novo, ele praticamente, com a atitude dele, está dizendo assim: eu não aceito mais. É como se ele estivesse dizendo assim: o senhor para mim já não serve mais como pai. E o texto vai dizer que ele perde a sua parte da herança. Depois de alguns dias, seu pai divide, ele sai. E os irmãos conhecem muito bem a história, que ele vai para uma terra distante, e ali nessa terra vem um momento de fome, e ele começa a passar por esse processo, por fome, e ele cai em si. E aqui que eu entro o foco do pastor Alex, quando ele diz que dia 22, nós vamos fazer o nosso papel, estarmos orando, convidando, porque dia 22, tem pessoas que estão aí hoje, nesse momento, dizendo assim: eu estou aqui, eu estou comendo isso, eu estou comendo aquilo, mas lá na igreja eu era assim, lá na igreja o Espírito Santo falava comigo, lá na igreja eu me sentia cheio do Espírito Santo. O que eu vou fazer? Eles estão dizendo assim: eu queria poder voltar, e através do teu convite, essas pessoas irão voltar, dizer: eu vou lá na igreja, vou lá no dia 22, eu vou chegar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra os meus irmãos, eu não sou digno de mais nada, mas me aceite aqui no cantinho. E o Senhor vai abraçá-los, e o Senhor vai usar os meus braços e os teus braços para abraçá-los e dizer: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E esse filho volta, e o pai se alegra. Amados, há lições lindas, né? São 2 mensagens totalmente diferentes. O pai, ao vê-lo voltando, ele corre. E aqui há várias verdades, segundo Flávio José, não é isso, meu mestre, pastor Alex, que vai dizer que o pai corre porque qualquer empregado, vendo o filho voltar, poderia ir e apedrejá-lo, matá-lo. Por quê? Simplesmente porque ele desonrou o pai. E a atitude de um pai,
um homem de idade, um ancião, ele não podia correr, ele não precisa correr. Só que a atitude dele é tão de amor que ele sai correndo para abraçar o filho, para dizer: seja bem-vindo, e para dizer assim: você é meu, ninguém toca. Sabe por quê? Muitos, Rafa, estão aí fora e ainda não foram destruídos, não foram ainda consumidos, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E há um pai abraçando, dizendo: você não vai tocar, você não vai chegar perto. E o pai vai dizer: olha, vamos festejar, traga roupa nova, traga um anel novo, traga sandálias novas. E mais, eu sabia que ele ia voltar. Sabe aquele bezerro que nós estávamos cevando lá, engordando? É para esse momento. Vamos festejar, Mate, vamos festejar, vamos agradecer a Deus que meu filho voltou. E aqui eu entro na minha mensagem, porque o que me chama a atenção nesse texto é o irmão do filho pródigo. Ele aponta um terrível perigo que está na casa do pai, dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, sem se enveredar pelos antros do pecado, e ainda assim está perdido. A Bíblia vai dizer que ele não estava de vardo, como diz lá no oeste. Ele estava no trabalho, e ele vem voltando para casa. Só que quando ele está chegando perto de casa, ele ouve algo diferente. Ele vê uma festa, quem sabe quantos dias. Ele diz assim: eu vou trabalhar, vou cumprir tudo certinho aqui, eu vou obedecer, tá? E toda vez, quem sabe, todo final de tarde ele chegava em casa, ou se deparava com o seu pai, com um olhar triste no horizonte, olhar no vago. Quem sabe quantas vezes ele contemplou Ângela, nossa aniversariante de ontem, né? Ele contemplou lágrimas rolando no rosto do seu pai. Só que nesse dia ele está voltando e tem algo diferente. E quando algo diferente acontece na nossa vida, na nossa casa, a pessoa não precisa estar ali perto, não. De longe se percebe que tem algo diferente. Sabe por que novembro vai ser um mês de abençoado, amado? Porque assim como Deus tem feito todos esses meses, pastor Alex, aleluia, meu irmão, de longe vão perceber que tem uma festa, que tem a presença do Espírito Santo, que há um renovo do Espírito Santo. E ele ouve. Só que ao invés de se alegrar, ao invés, Sara, de chegar e dizer assim: tem alguma coisa boa acontecendo, vou pular para dentro, ele para. E aqui algumas características, algumas marcas nesse filho que está perdido na casa do pai. Ele nos mostra que ele é filho, mas vive como escravo. Ele está na casa do pai, mas não é livre. Está dentro da casa do pai, mas não é livre. Cheio de rótulos, cheio de dogmas, cheio de faz assim, faz assim, mas não é livre. Ele vive como filho. Ele não vive como filho, mas vive como escravo. Faz as coisas certas, mas com a motivação errada. Sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Sabe quando você vê alguém que está ali por obrigação, está fazendo tudo certo, mas está obrigado? É mais ou menos ele. Ele nunca entendeu o que é ser pai. Ele nunca conheceu o amor do pai. Ele conhecia o amor da obrigação, achando por estar ali obrigado, cumprindo tudo, ele estava certo. Ele nunca conheceu o amor do pai. Ele estava no campo, sabe tudo de gado, sabe tudo de fazenda, de plantação, sabe tudo dos escravos, mas não conhece nada do pai. É filho, mas vive como um funcionário. Muitos também estão assim dentro da igreja, por uma mera obrigação. Obrigação do tempo. Já sou crente há tantos anos, eu já pertenço a essa igreja há tantos anos, mas não tenho mais prazer.
vem para a igreja, está aqui e já não consegue mais sentir a presença do Pai, não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Se de repente alguém do lado dele se alegra, ele olha para o lado e diz assim: o que está acontecendo? Não, é o Pai que está presente. As pessoas estão assim dentro da igreja, obedecem, mas não tem mais alegria. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravos, preso aos seus métodos, a uma visão limitada da graça de Deus, sendo que Deus tem tudo mais para oferecer, mas estão ali presos a uma visão limitada, escravo de uma lista de obrigações para cumprir, impondo a si mesmo um fardo tão pesado que transforma a jornada de vida num tédio que os impede de serem felizes e de serem livres. Oh, aleluia! O texto vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, que é Jesus, quando a gente está no amor do Pai, a gente tem liberdade. Só que tantas pessoas dentro da igreja falam assim: por que agora é assim? No meu tempo era assim. Por que agora o pastor que me diz para levantar a mão? Por que agora tem que bater pé? Por que tem que senta? Por que tem que ficar lá no louvor lá? Os meninos cantando aí. Ei, irmãos, não se perca dentro da casa do Pai. Esse filho que está dentro da casa, mas está perdido, ele também nos mostra que ele não consegue perdoar. O versículo 29 e 30 vai deixar muito claro isso. Ele vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura, já não consegue perdoar mais, não consegue ter liberdade, ser livre. O filho mais velho irrita-se com a misericórdia do pai. Vê se isso pode. É triste a gente ver Deus agindo com misericórdia na vida de algumas pessoas e a gente ainda ficar indignado com isso. É triste a gente ver Deus levantando algumas pessoas e a gente dizendo assim: mas ele, não. Ele não se alegra com a restauração do seu irmão que estava caído. Para ele, quem erra não tem chance de restauração, nem deve ser objeto do perdão. Isso é muito perigoso, irmãos, porque nós estamos dentro da igreja como verdadeiros juízes, apontando dedos. É claro que nós não podemos ser mais misericordiosos do que Deus, Emerson. Não podemos. Mas quando a gente vê a misericórdia de Deus sendo alcançado na vida de alguém, a gente precisa se alegrar, a gente precisa festejar. Ah, pastor, mas ele me ofendeu, pastor. Ah, o que ele fez atingiu a mim. Sim, mas se Deus perdoou, precisamos perdoar também. Na religião dele não havia agenda para o amor. Ele não aceitou entrar na festa, não considerava o outro mais como seu irmão. Ele vai dizer para o seu pai: esse teu filho. Ei, meus irmãos, eu já presenciei pessoas que erraram, caíram, adulteraram, pessoas que abandonaram a igreja, que se prostituíram, que estavam enveredados pelo caminho do pecado, entrar pela porta da igreja e, ao invés de receber, Jorge, um olhar de misericórdia dos seus irmãos, de alegria, de festa, receber um olhar de acusação. Você acha que as pessoas voltarão para a igreja? Você acha que as pessoas irão ter vontade de voltar à igreja? A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. O céu faz festa e nós incriminamos, nós apontamos o dedo e dizemos: não merece. Muitos também estão assim na igreja, não conseguem perdoar os seus irmãos, têm dificuldades em perdoar aquele que Deus já perdoou. Eu costumo dizer o seguinte, Rafael, presbítero bom Rafael, que Deus perdoa, mas o homem não. Deus esquece, mas o homem não. Queremos ver vingança e não misericórdia.
O maior desafio do cristão é entender e aceitar a graça de Deus. A palavra vai dizer que a graça do Senhor nos alcançou. A palavra de Deus diz: quem não ama o seu irmão ainda permanece em trevas. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave que o pecado que o próprio irmão tinha cometido lá fora. Ele se recusou a entrar na casa para celebrar a volta do seu irmão arrependido. Antes ele se acolheu ou escolheu estar magoado, revoltado, por causa de uma mágoa destruidora. Sabe uma outra coisa que me mostra na vida desse jovem que está dentro de casa e está perdido? Que ele era rico, mas vivia como um pobre. Ele vive dentro da igreja, mas não sente dono do que é do Pai. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas vivia como um escravo. Morava como um mendigo, sentado numa montanha de ouro. Sabe por que eu falo isso? Porque ele vai dizer: o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Queria tão pouco, sendo dono de tanto, sendo dono de muito. Entenda uma coisa: ele era filho, mas não banqueteava com os seus amigos. Assim também, volto a dizer, muitos vivem dentro da igreja, sem experimentar os banquetes dos céus. Oh, aleluia! Sem desfrutar das experiências com o Espírito Santo, servindo a Deus por obrigação, sem alegria de coração. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, arrependido, também saiu para conciliar aquele que estava magoado. Oh, meu irmão, o arrependido, com o coração quebrantado, festejou a sua restauração. O outro ficou do lado de fora, perdido, com o coração endurecido. E aqui eu encerro dizendo: sabe uma outra coisa que esse jovem me mostra? É que ele não tinha intimidade com o pai. Estava dentro de casa, mas não tinha intimidade com o pai. Sabe quando você chega na casa do teu pai? Eu pelo menos sou assim. Quando eu chego na casa da minha mãe, eu não tenho pai, mas quando eu chego na casa da minha mãe, mesmo não morando com ela, eu tenho a liberdade de abrir a geladeira, pegar, eu deito, porque às vezes eu chego lá cansado da viagem, eu coloco as pernas para cima no sofá, é uma casa muito pequenininha, eu tenho essa liberdade, por quê? Porque eu estou na minha casa. Quando você está na casa do pai é assim, você tem liberdade, você vai lá, você abre, você fecha, porque você está na casa do teu pai, você tem intimidade com ele. Só que ele vivia dentro da igreja, na presença do pai, mas ainda como um solitário. Ele andava sem alegria, está na casa do pai, mas não tinha comunhão com ele. Muitos também estão assim, mas não tem intimidade com Deus, não desfruta da salvação, amados, não desfruta da presença do Espírito Santo de Deus, que está na casa a cada dia. Em nenhum momento ele chama de pai, ele vai dizer, mas sempre o pai chamou ele de filho. Ele vai dizer assim, esse teu filho. Só que o pai nunca deixou de chamá-lo de filho. Muitos vivem uma vida cristã enfadonha, de rotina pesada, cansativa, mecanizada. A realidade é essa, sem brilho, sem vida. Vive na igreja, mas estão longe de Deus. Sabe aquelas pessoas, irmã Dulce, que vem no domingo para a igreja para cumprir um protocolo? É como se fosse, sabe, estou aliviado. Que hino gostoso. Irmã Patrícia, quando você cantou, eu não sei, fez um negócio aqui assim, a palavra do pastor, que boa, posso começar a semana. A gente precisa vir da casa do Pai, a gente precisa estar na igreja, e não estar longe do Espírito Santo. A gente precisa estar na igreja e não estar longe de Deus. Há pessoas que amam dogmas, rituais, religiosidade, vestimentas.
mas não tem comunhão com o Pai. E eu encerro te perguntando: que tipo de filho você é? O melhor lugar que uma pessoa pode se esconder de Deus, você sabia que é na igreja? Atrás de um púlpito, atrás de um título ministerial, atrás de uma posição. O melhor lugar que uma pessoa pode se esconder do Pai, de Deus, é atrás de um rótulo da denominação: eu sou da Assembleia de Deus. O melhor lugar que uma pessoa pode se esconder de Deus é atrás de uma desculpa, de um não posso, de um não vou, de um não tenho mais tempo. Esse moço, o filho mais velho, vivia perto de um pai perdoador, de um pai amoroso, de um pai cheio de graça, mas não aprendeu nada sobre o amor. Quantos de nós estamos dentro da igreja, tão perto de um pai amoroso, tão perto de um pai cheio de graça, de um pai perdoador, e nós mesmos não nos perdoamos. Ele não era um discípulo, mas uma sombra. Vivia com o Pai, mas não se parecia. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar os parabéns? Vamos lá?